graça e a paz. Em nosso curso básico de vida cristã, estamos no livro 7, Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne. Capítulo 4, a divindade de Cristo. No capítulo 3, foi tratado os seguintes assuntos. No tópico 1, o plano de Deus para a encarnação de Cristo. Quais as referências bíblicas que mostram como o plano da encarnação antecedem a criação do mundo? No tópico 2, a preparação para a encarnação. Quais as principais referências bíblicas que provam que, no advento terrestre de Cristo, Deus se fez carne? E hoje, no tópico 1, nomes divinos atribuídos a Cristo. Mas observe, a divindade de Cristo é comprovada pelos nomes divinos a ele aplicado, conforme consta na Bíblia. Jesus é chamado Deus em vários trechos bíblicos. Por exemplo, no Evangelho de João, vimos como o termo, o verbo, se refere sempre a Cristo. Observe, em João, no capítulo 1, verso 1, declara, o verbo era Deus. Em Hebreus, no capítulo 1, verso 8, lemos a declaração do Pai que diz acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Em João, no capítulo 20, versículo 28, Tomé afirma sua fé dizendo a Jesus, Senhor meu e Deus meu. Amém? Então, amados, observe, muitas vezes no Novo Testamento, Cristo é chamado de Senhor. No uso específico da palavra grega, kurios, que é usada na primeira versão grega do Antigo Testamento, a Septuaginta. Mas lá, somente kurios fazia referência a Jeová. Ok? Tanto os judeus quanto os cristãos do primeiro século se recusaram a usar esse título honorífico com referência aos imperadores romanos, os quais também se consideravam divinos e queriam ser chamados de Cúrio, ou Senhor, né? E Cristo é chamado Senhor Jesus 21 vezes no texto do Novo Testamento. Lá em Atos, no capítulo 9, verso 17, lemos as palavras de Ananias. Ele diz, Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas. E lá em Atos, no capítulo 16, verso 31, Paulo e Silas declararam ao carcereiro, né? Crês no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Então, observe, amados, Jesus Cristo é chamado repetidas vezes de Filho de Deus. Então, você começa a ver os títulos que ele recebeu, né? Primeiro Senhor e agora como Filho de Deus. Por exemplo, lá em Mateus 16, versículo 16, quando ele perguntou aos seus discípulos, quem dizes que eu sou? Pedro lhe respondeu, inspiração divina, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Em Mateus 14, 33, após presenciarem o milagre da calmaria no mar da Galileia, por Jesus, os discípulos adoraram-no, dizendo, verdadeiramente, és Filho de Deus. Em Mateus 8, 29, até os demônios reconheceram a divindade de Jesus, gritando, que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Amados, observe, Jesus se chamou claramente Filho de Deus. Ele declara em João, no capítulo 10, versículo 30, que eu e o Pai somos um. E ao ouvirem isso, os judeus pegaram ali em pedras para lhe atirarem, por haver proferido aparente blasfêmia. Mas se você pula um pouquinho mais, lá no versículo 36, né, Jesus lhes perguntou, então, daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis, tu blasfemas, porque declarei, sou Filho de Deus? Então, vemos, pois, que, apesar de Deus, o Filho, se fazer homem através da encarnação, ele não perdeu nada da sua
divindade, que se manifesta constantemente por meio dos nomes a ele aplicados. Né? Mas observe, um dos sinais dos tempos tem sido a negação feita por pseudos cristãos quanto à divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Para os tais, amados, tem sido irracional a afirmação da teologia novo-testamentária, de que Cristo era verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Ok? Mas acima do que eles creem e pregam, está o testemunho insofismável, né, das Escrituras. Não tem como contestar. Que apresenta um Cristo nascido de carne, como qualquer homem, ao mesmo tempo exercendo atributos inerentes a Deus, o Pai. Né? Nós esperamos que você não tenha dúvida com relação a isso, que quando Jesus estava aqui, ele era 100% homem e 100% Deus. Ok? Se você tem alguma dúvida com relação a isso, não esquece de deixar ali os seus comentários, né? Ou a sua pergunta com relação a isso nos comentários, ok? Então, muitas declarações a respeito de Jeová no Antigo Testamento são afirmadas e interpretadas no Novo Testamento, referindo-se profeticamente a Cristo. Eu vou deixar uma relação aqui para você depois confirmar isso. Então, essa relação faz essa comprovação profética do Antigo com o Novo Testamento, ok? Você confere, eu não vou ler capítulos e versículos e fazer essa comparação, porque ficaria muito extenso, mas você tem ela aí para você fazer essa comparação. Então, vamos usá-la, ok? No versículo 13 do último capítulo do Apocalipse, está registrado as seguintes palavras de Jesus: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Mas lembre-se, já foi dito numa das lições anteriores que o Alfa e o Ômega são as letras A e Z do alfabeto grego. É evidente que quando Cristo se apresenta como a primeira e a última letra do alfabeto, estava dando uma das mais evidentes provas da sua eternidade. Com isso, ele dizia que antes que qualquer coisa existisse, ele já existia. E que após o fim de todas as coisas, ele continuaria a existir. Ok? Isto fala da sua eternidade passada e futura. Tranquilo até aí? Então vamos lá. A respeito de Cristo, eis o que diz Deus, o Pai, lá em Hebreus, no capítulo 1, verso 12. Tu, porém, és o mesmo e os teus anos jamais terão fim. Após cumprir finalmente ali a profecia de Oséias, lá no capítulo 13, versículo 14, que diz o seguinte: Onde está, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó inferno, a tua destruição? Então, quando ressuscita Jesus, ele dá um brado, né? Como está registrado lá em Mateus 28, 18. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Por quê? Porque ele cumpriu Oséias, capítulo 13, versículo 14. Não tem nada mais. Ele está acima de tudo. E, diante disso, cabe nós fazermos uma explicação, para entender que Cristo, ele ou tem os três onis. Ele é onipotente, onisciente e onipresente. Ok? Então, é necessário se fazer com convicção e com certeza que ele detém todo o poder no céu e na terra. Como onipotente, Cristo é. Observe, tem algumas referências, eu só vou falar os títulos, depois você compara com as referências. É a tarefinha de para casa aí para vocês também fazer e aprofundar nos estudos. Senhor dos senhores, Criador, Rei dos reis, cabeça da igreja, preservador de tudo, ressuscitador de si mesmo,
e Salvador. Alguns títulos, que demonstram ali a onipotência de Deus. A onisciência. O que é a onisciência? É a capacidade de se conhecer todos os fatos e pensamentos no tempo e no espaço, mesmo que eles tenham se consumado. Ok? Então, entenda, só as pessoas da Trindade detêm esses poderes ou essas capacidades da onisciência, onipotência e onipresença. Então, muitos são os testemunhos dados pelas Escrituras de que Cristo era onisciente. A seu respeito, afirmam os discípulos. João 16:30. Agora vemos que sabes todas as coisas. Pedro, por sua vez, disse, João, no capítulo 21, versículo 17, Senhor, tu sabes todas as coisas. E às 7 igrejas da Ásia, Jesus declara, conheço as tuas obras. Ok? Então, continuando aqui. A onipresença. O que é a onipresença? É a capacidade de existir e de estar simultaneamente em toda parte. Entenda, essa capacidade é característica de Cristo como Deus, que é. Então, durante o seu ministério terreno, Cristo não podia exercer. Ele não podia estar em dois lugares ao mesmo tempo, tá? Devido às suas limitações humanas. Mas após levantar-se dentre os mortos, ele mesmo disse lá em Mateus, no capítulo 28, versículo 20, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém? E, para nós encerrarmos, o apóstolo Paulo, falando ali sobre a onipotência e a onipresença de Cristo, ele escreveu, Efésios, no capítulo 1, versículo 22 e 23. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, a deu à igreja. Melhor, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Amém, amados? Então, observe. Com esse capítulo, esses versículos, Paulo descreve o Senhor Jesus como onipotente e onipresente. Que todas as coisas estavam debaixo do pé dele e que ele enchia todas as coisas. Em tudo, em todas as coisas. Né? Então, isso só para nós nos aproximarmos mais do Senhor e termos uma visão melhor de tudo aquilo que ele deixou para vir, para morrer em nosso lugar, né? Que desceu do céu para viver o que nós vivemos, experimentar o que nós experimentamos e para provar que ele poderia e podia todas as coisas. Amém? Então, no capítulo 4, tópico 2, na próxima aula, testemunhos quanto à deidade de Cristo. Vamos responder as seguintes questões. Quais os ofícios e atividades divinas manifestas em Cristo? Quais os trechos da Bíblia em que o próprio Cristo afirmou sua divindade? Amém? Então, observe, amados. Tudo isso é para nós crescermos em conhecimento e graça. O nosso objetivo é pregar o Evangelho a todas as criaturas e não perder tempo. Falar para os nossos colegas, amigos, parentes, conhecidos, a respeito disso. E cumprirmos o desígnio de Cristo Jesus, que ele nos deixou, de anunciarmos e pregarmos o Evangelho a todas as criaturas. Que você possa usar esse material, né? Se você gostou, deixa aí o seu like. Se você não gostou, faça o seu comentário, né? Porque fica mais viável sabermos no que estamos errando para poder melhorar, ok? Também, se você tem alguma dúvida, deixa ali nos seus comentários a sua dúvida, a sua pergunta, e nós estaremos respondendo. Que Deus abençoe a todos e até a próxima aula.